Paz, igreja, tudo bem com vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero estar aqui compartilhando uma palavra que se encontra aqui em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, que diz assim: Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Eu quero repetir aqui, o 14 e o 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Por que eu estou falando isso? Porque eu comecei uma série aqui no canal da leitura, de um livro chamado A Isca de Satanás, que é uma armadilha mortal, que é a ofensa. Eu ganhei esse livro no ano de 2013, de um amigo evangelista dele e da esposa dele. Ele, e a esposa dele me ofertaram esse livro em 2013. E foi um momento assim de muito aprendizado, de muitas decisões, que era um período em que eu havia tido aquele sonho do arrebatamento, que eu vou deixar o link dele aqui embaixo. E quando eu li esse livro, eu senti assim tremendamente a presença de Deus. E eu li e eu reli e comecei a ler os testemunhos, porque ao longo dos capítulos, no final tem alguns testemunhos e eu comecei a ler os testemunhos e colocar algumas questões diante do Senhor. Esse livro ele fez muita diferença, E o próprio autor ele fala que foi um livro feito com muita oração. E sabe que isso faz uma enorme diferença quando você faz algo na direção do Espírito Santo. E ao longo do livro, nós nos deparamos muito com essa questão da ofensa, Que as pessoas fazem o que elas acham que devem fazer. E de acordo com aquilo que você recebe e digere aquilo interiormente na sua mente e no seu coração, é o que faz uma enorme diferença. Então, nós não podemos impedir o que as pessoas fazem e falam com relação a nós. Eu vou repetir. Nós não podemos impedir com que pessoas venham nos chatear, nos entristecer, ofender, rejeição. Joyce Meyer tem esse livro, A Raiz da Rejeição, que também é algo muito sério. Mas nós temos a escolha de decidir o que é que nós vamos fazer sobre aquilo que as pessoas estão fazendo. E quando se traz isso para o coração, isso é um problema sério. Então, ele fala sobre José, José ali do Egito, ele foi vendido pelos próprios irmãos. E sabe, irmãs, você ser vendido, lançado em uma cisterna por pessoas que você não tem grandes proximidades, intimidades, é uma coisa. Mas ser vendido pelos próprios irmãos, e tramarem ali a sua morte. E interessante observar que os irmãos fizeram tudo aquilo e ainda venderam ele para uma caravana dos ismaelitas, e mentiram para o seu pai. E a história vocês conhecem. E José, eu creio que no interior dele, do coração, ele devia pensar: por que será que fizeram isso comigo? Por que será que os meus irmãos que estavam dentro da minha casa fizeram isso comigo? Me chamaram de sonhador.
Por que será que eles fizeram isso comigo? Eu creio que em alguns instantes da vida dele, ele pensava sobre isso. E naquela época, né, os escravos usavam uma corrente, né, de ferro sobre os seus pés. E eu creio que aquela corrente até machucava ele, ele se lembrava. Mas interessante que o livro fala é que tudo fazia parte do plano de Deus. Deus estava trabalhando no caráter, na vida interior de José. Deus não exalta ninguém à toa. Deus não coloca ninguém em um patamar de destaque, de relevância, principalmente social, à toa. Se tem algo que Deus ele é perito, é tratar conosco, que somos o vaso de barro. Deus não iria exaltar José, fazer dele um governador, sendo que Deus não soubesse realmente qual era a condição verdadeira do coração de José. Imagina se José ele tivesse amargura, raiva, e ele fosse promovido a governador. Na primeira circunstância ali, ele iria descontar toda a raiva, toda a amargura, todo o rancor daqueles irmãos que o venderam. Mas não foi essa a atitude de José. Ele falou, olha, o mal foi revertido em bem. Tudo fazia parte do plano de Deus. Então, esse livro, ele fala muito sobre isso, a condição do coração, de ter um coração perdoador. E sabe que em algumas religiões, eu quero aqui abrir um parênteses, né? Em algumas religiões falam da lei do retorno, fala sobre a lei da causa e efeito, tudo aquilo que nós fazemos se volta, né? E a palavra de Deus, ela diz que de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Então, aqueles irmãos passaram por uma fome e foram lá pedir. E sabe que Deus, ele entrega os inimigos, às vezes, nas mãos, na nossa frente. E ali Deus, ele vê e ele observa a nossa atitude. Eu me lembro que o livro também ele fala muito sobre isso, né? Sobre Davi e Saul. Davi estava no palácio com Saul, Davi estava ali servindo Saul. E ali, devido a um momento de ciúme, ele teve que fugir, porque as mulheres cantaram, né? Saul matou milhares e Davi 10 milhares. E ele teve que fugir para não ser morto. E eu creio também que Davi, como livro, né, ele fala sobre isso. Davi volta e meia se perguntava, nossa, por que ele está tentando me matar? Eu não fiz nada. Tem pessoas que não gostam de você, de mim, que não gostam. Você fez alguma coisa? Não. Fulano, você falou alguma coisa? Não. Acá você fez? Não. Não gosta. É uma antipatia. É algo, né? E ali Davi, ele se perguntava, nossa, mas o que eu fiz com ele? E ali nós vemos a oportunidade que Deus deu algumas vezes a Davi, de Davi matá-lo. Uma vez ele corta, né, o bordão lá de Saul, da veste de Saul, uma das pontas lá, né, da veste de Saul, da veste real. E outra vez também Deus entrega Saul dormindo. E ali um dos valentes, né, pensa, eu vou matar Abisai, vou matá-lo agora. E Davi fala, não. E Deus estava só olhando, só observando. Então, irmãs, e Davi foi o rei, né? E até hoje, depois de Jesus Cristo de Nazaré, veja bem, depois de Jesus Cristo de Nazaré,
O túmulo mais visitado e conhecido é o túmulo de Davi. Aleluia. Depois de Jesus, o segundo túmulo mais visitado do rei Davi. E lá na cidade de Jerusalém tem uma estátua, né, na cidade de Davi, de bronze, na cidade de Davi lá, em homenagem a esse menino jovem com um estilingue nas mãos, Davi. Então, nós vemos ali, né, e ele vai falar, não, eu não vou matar um ungido do Senhor. Então, ninguém é exaltado à toa. E nesse texto de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 15, ele fala, né, que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muito vos contamine. Se tem algo que nós precisamos cuidar é do nosso coração. Se tem algo que nós precisamos cuidar e ser diligentes e estar observando é o nosso coração e lançar no trono da graça tudo aquilo que é necessário. Amém? Então, eu vou prosseguir com a minha leitura, porque nem muitos compram, acha caro ou não quer comprar, mas eu senti fortemente, né, a direção do Espírito Santo de Deus em prosseguir com a leitura da Isca de Satanás. E fica à vontade, tá bom? Eu deixo o link dele embaixo. E mesmo se você não puder e você não quiser adquirir, ouça, né? Porque é um livro que fez muita diferença na minha vida e de tantos outros líderes, né? Esses dias não, já faz um tempo lá na igreja, eu vi 2 líderes lendo, né? Eu olhei assim, né? Carregando o livro, né? Lá na igreja, entre uma atividade e outra. E eu olhei, observei, eu falei, que Deus abençoe. Amém? Que Deus abençoe a todos vocês, um dia de vitória. Fica na paz.